Olá! Vamos começar nossa análise de hoje mergulhando nos detalhes do Kineo Unique HICDI, o fundo com o ticker KNUQ11. E para essa nossa conversa, a gente vai se basear 100% no relatório gerencial oficial, tá? Os dados são todos referentes ao mês de outubro de 2025 e o relatório foi publicado agora, em novembro de 2025. Para organizar bem as ideias, eu separei o nosso papo em 4 partes. Primeiro, a gente vai ter uma visão geral do fundo no mês de outubro. Depois, vamos entrar nos números de resultados e rendimentos, que é o que todo mundo quer saber. Em seguida, a gente abre a carteira de ativos para entender onde o dinheiro está investido de fato. E por último, a gente fecha com as palavras do próprio gestor e as perspectivas para o futuro. Combinado? Então vamos lá, começando com essa visão geral de outubro. Antes de mais nada, é super importante a gente entender qual é a do fundo, né? Qual a estratégia principal dele. Bom, a gente está falando aqui de um fundo de papel. E o que isso quer dizer? Diferente de um fundo de tijolo, que é dono de shoppings, galpões, lajes corporativas, este aqui investe em títulos de dívida do mercado imobiliário. O principal ativo são os CRI, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. Basicamente, o fundo empresta dinheiro para o setor imobiliário e recebe juros por isso. E aqui a gente já consegue ter uma ideia do tamanho dele em outubro. Olha só, um patrimônio líquido de mais de 2 bilhões de reais, 2,18 bilhões para ser exato. Já são mais de 42 mil cotistas. O valor patrimonial da cota, ou seja, o valor justo dela, fechou o mês em R$ 101,67. Enquanto isso, lá na Bolsa, o mercado estava negociando essa mesma cota a R$ 104,95. Ok, agora vamos para a segunda parte, que é onde a gente vê como toda essa estratégia se converteu em dinheiro no bolso do cotista. Vamos falar de performance e dividendos de outubro. E o número do mês foi este, R$ 1,25 por cota. Esse valor, referente ao resultado de outubro, foi pago direitinho no dia 12 de novembro. Esse rendimento de R$ 1,25 representa um dividend yield mensal de 1,24%. Mas o dado mais legal aqui é o seguinte, essa rentabilidade foi equivalente a 97% da taxa DI do período. Para a gente ter uma ideia, a taxa DI anda coladinha com a Selic, então entregar quase 100% do DI é sem dúvida uma performance bem robusta para o mês. E com base naqueles valores que a gente viu, de mercado e patrimonial, a gente chega nesse indicador, o P sobre VP. Ele ficou em 1,03. O que isso quer dizer de forma simples? Que no final de outubro, a cota na bolsa estava sendo negociada com um pequeno ágio, cerca de 3% acima do seu valor patrimonial. Agora, atenção neste ponto, porque ele é fundamental para entender a gestão do fundo. Em outubro, o fundo gerou, de fato, um resultado de 1,45 por cota, só que ele escolheu distribuir 1,25. E essa diferença, essa sobra, não é um acaso não, é uma decisão bem estratégica. E qual o propósito dessa estratégia? Fortalecer as reservas do fundo. Ao reter parte do resultado, o fundo aumenta o seu colchão de segurança. Com essa decisão de outubro, a reserva acumulada chegou a 159 centavos por cota. Isso ajuda a manter uma estabilidade maior nos rendimentos lá na frente. Olhando o fluxo financeiro do mês, a gente vê exatamente essa estratégia em números. As receitas totais, somando CRI, LCI e o Caixa, foram de 34,1 milhões de reais. Aí a gente tira os 3 milhões de despesas e o resultado líquido fica em 31,1 milhões. Desse total, o fundo distribuiu 26,9 milhões para os cotistas e o restante foi justamente o que fortaleceu as reservas. Muito bem, já entendemos o resultado, agora vamos para a terceira parte da nossa análise. Vamos abrir essa carteira e ver onde exatamente o capital do fundo está alocado. A estratégia do fundo fica claríssima quando a gente olha para este gráfico. A carteira é quase que totalmente pós-fixada. Olha só, 96,4% de tudo está atrelado ao CDI. Isso quer dizer que o desempenho do fundo está diretamente amarrado à trajetória da taxa de juros. É uma aposta muito clara no cenário de juros altos que a gente vive. E se a gente olhar só para o portfólio de CRIs, a concentração no setor residencial é bem grande. Somando o residencial tradicional com o pulverizado, a gente chega a quase 80% da carteira. O setor de logística vem bem depois, com um pouco mais de 12%. Olhando a estrutura geral, é como se a carteira tivesse 3 grandes blocos.
O principal, claro, são os CRIs, que são os ativos-alvo do fundo, compondo quase 77% do patrimônio. Depois vem uma posição bem relevante em LCIs, com quase 20%. E o restante, 3,3%, fica em caixa para garantir liquidez e aproveitar novas oportunidades. E o mês de outubro foi bem movimentado em termos de alocação, viu? O gestor investiu 141,6 milhões em 7 novas operações de CRI. A taxa média desses novos papéis foi bem atrativa, CDI mais 4,62%. O grande destaque foi a alocação de quase 90 milhões de reais no CRI GS Solto 4, o que reforça ainda mais a exposição aos setores residencial e logístico. Bom, chegamos na nossa última etapa. Agora vamos juntar tudo isso e ver o que o próprio gestor está falando sobre o cenário e o que a gente pode esperar daqui para frente. A gestora está bem otimista. Essa frase foi tirada diretamente do relatório e deixa bem claro que a expectativa deles é que a Selic, permanecendo em níveis altos, deve continuar ajudando e muito os rendimentos do fundo. E faz todo sentido, né? Visto que a carteira é quase toda indexada ao CDI. E o gestor explica que o bom resultado de outubro veio de uma combinação de dois fatores. O primeiro, claro, é o nível alto da Selic. O segundo é um fator mais de calendário. Outubro teve um número maior de dias úteis e isso acaba aumentando a apropriação dos juros dos ativos. Ou seja, foi uma junção do cenário macroeconômico com o calendário do mês. Então, para a gente resumir, organizar as ideias. Do lado positivo que a gente viu. Um rendimento bem forte, de 97% do DI. Uma carteira muito bem posicionada para o atual cenário de juros altos e uma gestão que se mostra prudente, gerando mais resultado do que distribui para fortalecer as reservas. E o que a gente precisa ficar de olho? Bom, a alocação do resto do dinheiro da última emissão de cotas e, claro, o que vai acontecer com a taxa Selic a partir de 2026. Análises como esta, que vão direto na fonte, no relatório do gestor, são ferramentas muito importantes na hora de tomar uma decisão. Se este tipo de conteúdo é útil, a inscrição no canal ajuda muito a gente a continuar levando informação de qualidade para mais pessoas. E tudo isso nos leva a uma questão central para o futuro do fundo. A estratégia de ter quase tudo em CDI se mostrou muito acertada nesse cenário de juros nas alturas. A grande pergunta que fica no ar é: como a sua mesma estrutura, essa mesma carteira, vai se comportar quando o ciclo de juros virar? O posicionamento que hoje está gerando tanto valor pode se tornar o grande desafio de amanhã. É algo para a gente continuar acompanhando de perto.